preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar. Preciso mudar isso. O que eu estou fazendo? Deus, qual é a minha parte? Meu papel? Para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Vamos ler, gente. Lucas 9. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E no versículo 61 tem uma última história. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, santo és o teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque essa palavra, ó Deus, é a palavra que enche o nosso coração, é a palavra que renova a nossa vida, ó Deus. É a palavra que renova as nossas forças, ó Pai. Nós passamos, ó Deus, uma semana com fome e sede de muitas coisas, ó Deus, mas só a tua palavra é verdadeiro pão e é verdadeira água, ó Deus, que nos preenche. Então, Pai, que nesse momento, ó Deus, assim como o Senhor já tem feito, ó Deus, no momento de louvor, mas que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, possamos abrir o nosso coração para Ti, Senhor, e que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. É assim que nós te oramos, ó Deus, agradecidos pela bênção da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de Lucas é muito interessante, né? É um texto que você deve ter prestado atenção e você deve ter notado, na verdade, que ele fala de 3 histórias. E ele fala de 3 histórias e não acaba nenhuma das 3. Numa primeira história, um homem chega para Jesus e faz: Jesus, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Aí Jesus faz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Pronto, aí pula para outra história. Aí você fala: peraí, Jesus, já vai contar outra história? E aí, o cara foi, não diz. Vocês gostam de suspense? Vocês gostam de filme de suspense? Quem gosta de filme de suspense? Levanta a mão. Eita, muita gente gosta. Diga um filme de suspense que vocês gostam. Qual? Ninguém. Diga aí um filme de suspense que você gosta. 6 o quê? Sexto Sentido. Misericórdia, está repreendido. Aquele filme mata do coração qualquer um, né? Eu não gosto de filme de suspense, porque filme de suspense, não sei se vocês já notaram, tem muito suspense, né? Tem muita coisa que fica suspensa e você não sabe quando a coisa se resolve, né? Então, eu já cheguei assistindo um filme de suspense, eu sou muito ansioso, eu já cheguei a adiantar o filme, ver se a mulher morria logo, vi que ela não morreu, depois voltei e vi lá ela quase morrendo o filme todo, porque eu fico naquela angústia. O suspense, gente, ele tem uma característica interessante, né? Olha só, o suspense ele tem uma característica interessante. Ele tem a característica de lhe colocar dentro do filme. Porque você começa a sentir a vida da pessoa, você começa a querer guiar a pessoa. Quem nunca ficou assistindo um filme e fazendo assim: mulher não sai de casa, mulher não sai de casa, ela sai. Mulher não vira de costa, mulher não vira de costa, ela vira. Mulher sai correndo, ela não corre. Né? E você fica, vai, ela não vai. Então, o suspense ele tem essa característica de lhe colocar no filme, né? Tanto que você começa a ficar ansioso
e nervoso, como se fosse o próprio personagem. Então isso é muito interessante. E se a gente for ver o gênero dessas 3 estrofes, elas têm muito de suspense, né? Porque Jesus não encerra nenhuma das 3. Jesus ele simplesmente usa 3 frases bastante metafóricas, 3 frases com uma carga cultural muito forte. Olha o que Jesus responde para a primeira pessoa: sopra um vento deserto no horizonte, o sol vai se pondo e Jesus diz assim, né? Sentiu o clímax da história? Aí Jesus diz assim: as raposas não têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu acho que o cara não soube nem o que responder. O cara vê, hã? Né? Aí depois tem outra história que Jesus diz assim: segue-me. Aí ele faz: não, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixa-me enterrar meu pai. Aí Jesus disse o quê? Agora o vento vem do horizonte, sopra um vento leste e tal. Aí Jesus diz assim: deixa que os mortos enterrem os mortos. Uau! Depois vem uma terceira história. Não, e aí, ele enterrou o pai? Não sabe. Pulou para outra história, não é de matar do coração um negócio desse. Outra pessoa chega e faz: Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus faz: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ponto, acabou a história, vá para casa. Né? É bem interessante essas 3 histórias e eu queria hoje falar um pouco sobre esse suspense que se gera nesse texto, que eu acho bastante interessante, esse gênero, e falar um pouco sobre essas 3 histórias, sobre seguir a Jesus, o que seria seguir a Jesus. Então vamos começar no versículo 57, que diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Isso parece louvor, né? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe o que Jesus disse com essa frase, gente? Esse homem, provavelmente, em sua ignorância espiritual, vamos chamar dessa forma, ele deve ter visto Jesus pregando, fazendo milagres, multiplicando pães, alguma coisa assim. Aí ele fez: Jesus, eu quero te seguir aonde quer que tu fores. Sabe o que Jesus disse para ele? Você quer me seguir? Você quer me seguir? Agora sabe de uma coisa: as raposas têm onde dormir, as aves do céu têm seus ninhos, e eu muitas vezes não tenho nem tenho onde reclinar minha cabeça. Mesmo assim você quer me seguir? Você quer seguir alguém que foi rejeitado pelos homens, porque talvez o Deus que você queira seguir é o que estava multiplicando os pães. Mas você precisa entender que seguir a Deus é seguir muitas vezes a um Deus que foi rejeitado, e isso muitas vezes nos tornará pessoas também rejeitadas. Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando, eu era de uma igreja lá do Miramar, e eu era novo convertido e eu gostava muito de evangelizar. Eu era afoito, menino, era aquele cabo ousado, tá? Aí eu sei que eu tinha um evangelismo no domingo, 2h da tarde. Aí imagina eu, novo convertido, eu já sou assim hoje, imagina quando era novo convertido, né? Novo convertido, eu fui: vamos lá, pastor, vamos evangelizar e tal. Aí a gente saía no Miramar, naquela comunidade ali, bem carente, que tem uma ladeira ali da Tito Silva, né? A gente descia aquela comunidade evangelizando. Aí 2h da tarde eu ia. Gente, eu botava aquela camisa do Exército do Senhor Jesus. Vocês já viram? Aquela que é uma camisa verde assim do Exército. Eu não vejo mais ninguém com essa camisa, eu não sei se tem mais. Mas eu botava. Menino, quando eu vestia aquela camisa, vinha um unção assim descendo pela espinha. Sabe? Porque eu saía no poder, meu amigo. Saía no poder. Aí eu sei que eu descia a comunidade assim, ó: Jesus te ama, Jesus quer salvar tua casa e tua família. Eu ia ousado todo. Aí eu lembro que eu estava lá evangelizando, eu batia na porta: quem é? Eu faço: é a palavra de Deus. Você quer o quê? Jesus quer salvar tua casa, varoa. Era desse jeito, né? Aí eu sei que eu estava empolgado nesse dia, estava ali na beira-rio, passa um carro, bem devagar assim, e eu vejo que são uns amigos meus na universidade. Quando foi, eles lá numa festa, estavam bebendo dentro do carro, passaram bem devagar assim, me viram com a camisa do Exército do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, uma calça jeans e chinela havaiana, que é mais crente que isso, evangelizando, né? Aí eu fui, aí eles pararam o carro. Na minha cabeça, eles fizeram assim: caramba, aquele amigo da universidade está evangelizando, quero ouvir o que ele tem a dizer para mim. Eu pensei que eles queriam isso. Eu estava me sentindo tão usado, né?
Que eu fiz, não, Deus está querendo que eu pregue para os meus amigos. Aí eu peguei e cheguei. Fui chegando no carro, gente, eu fiz, vou logo chegar chegando. Paz do Senhor. Meu amigo, eles olharam para mim. Na hora que eles olharam para mim, chegou outra pessoa atrás de mim. Eles tinham buzinado para outra pessoa. Eu chego no meio, aí o povo faz, oxi, gente, mas riram na minha cara assim, mas riram mesmo. Aí eu fiz, eles, você está fazendo o quê? Aí eu, estou evangelizando. Ah, você quer catequizar a gente, é? Rapaz, mas riram, pega aí uma cachaça, não sei o que. Rapaz, eu fiquei tão mal com isso. Eu me senti tão mal, gente, tão mal. Sabe quando você se sente assim, humilhado, por pessoas que você convive e tal? Foi muito... Aí, novo convertido, eu fiquei muito mal com isso. Aí eu fiz, sabe o negócio? Eu vou para casa. Aí eu atravessei ali, gente, a Beira-Rio, era 3h30 da tarde já. Estava um dia quente lá na Beira-Rio, os carros passavam, e eu fui caminhando lentamente, sem olhar para um lado ou para o outro, atravessando a Beira-Rio. De repente, conto depois. Deixa o suspense, né? Suspense é bom. Gente, é engraçado que o que Jesus fez com esse cara é muito interessante. Jesus, esse homem, ele queria seguir a Jesus, mas o que Jesus disse foi avisá-lo de algo antes. Algo que não me avisaram, gente. Não me avisaram que o fato de seguir Jesus, me fazia ser chamado na universidade de fundamentalista, ou o fato de eu ser cristão na universidade ia me fechar portas. Ninguém me falou isso. Ninguém me falou que o fato de ser cristão, muitas vezes, ia fazer com que eu fosse humilhado por algumas pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei, ainda era nessa época, tem aquele negócio das virgens. Imagina, eu vim de Patos, eu não sabia o que era virgens. Não sabia. Estava indo para a igreja. Nesse dia, eu estava bem assim, todo social, calça social, não sei porquê, eu não sei se era ceia. Eu estava calça social, camisa social e gravata. E um pastorzinho todo, com a Bíblia debaixo do sovaco. Aí eu fui pegar o ônibus, eu morava nos Bancários e ia lá para o Miramar. Rapaz, quando eu entrei no ônibus, eu não sei o que danado era aquilo. Tudo que era homem estava vestido de mulher, e tudo que era mulher estava vestido de homem. Quando eu cheguei, que eu não sabia o que era virgens, eu não sabia, eu fui, estou no inferno. Que danado é isso? Imagina, eu matuto, beiradeiro mesmo, né? Meu Deus, o que danado é isso? Gente, quando eu cheguei, já gritou um lá de trás, ô pastor! Rapaz, quando eu cheguei assim, já se levantaram, botaram eu para sentar no ônibus. Todo homem do ônibus, naquela noite, sentou no meu colo. Que eles faziam, ó pastorzinho! Aí eu, saia, rapaz. Rapaz, você não tem noção. Congestionamento, o ônibus não andava. Foi 1 hora, mas pareceu assim um mês. Sabe? A piada do ônibus era o pastorzinho. Até que teve uma hora que o fogo do Espírito subiu. Eu lembrei daquele versículo de Romanos que diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí eu me levantei com minha Bíblia na mão. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aí todo mundo... Eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E você pode crer nessa noite. E você pode crer que Jesus vai salvar a sua vida. Vocês estão vivendo uma ilusão. Isso é tudo uma mentira. E tal. Então eu pergunto, quem quer aceitar Jesus essa noite? Na minha cabeça de Hollywood, de Desafiando Gigantes, todo mundo ia se ajoelhar e começar a chorar. Ia ficar trocando as roupas, me dê essa roupa. Gente, quando eu fiz amém, mas riram tão alto, que eu me sentei e deixei logo sentado no meu colo, não tem mais o que fazer. Eu sei que parou no Castelo Branco, eu desci e fui andando. Que eu não aguentava mais ficar no ônibus, né? Tudo isso entristece muito a gente, apesar de ser engraçado agora, mas eu chorei muito.
Porque alguns meses atrás, talvez alguns anos atrás, era eu quem ia para as festas e me embebedava. E eu era muito aceito por isso, gente. Todo mundo é muito aceito quando está numa mesa de bar, ou quando está bebendo, ou quando está fazendo coisa errada. Todo mundo lhe aceita. Todo mundo lhe aceita quando você defende coisas erradas, né? Quando você se mostra como esperto. Todo mundo lhe aceita. E essas foram as primeiras vezes em que eu comecei a me sentir rejeitado por acreditar em Cristo. Coisa que a gente vive muito pouco na nossa vida. Mas é muito difícil quando a gente começa a sentir o peso que é seguir a Jesus. A gente começa a entender que as aves têm os seus ninhos, as raposas têm onde dormir, têm suas tocas, mas muitas vezes o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muitas vezes o seguir Jesus, gente, é um seguir através do Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no contexto do pastor, o que ele está dizendo é que o Senhor é meu pastor e eu não faltará nada de que eu tenho necessidade, mas sim faltará muitas coisas que eu quero. Deus, ele nos garante aquilo que é necessário, mas em nenhum momento na Bíblia ele nos garante aquilo que a gente quer. Tudo aquilo que a gente quer. E o texto ele diz mais, por verdes pastagens me faz caminhar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Seguir a Jesus, gente, não é, digamos que aqui é Jesus, né? Tem gente que segue Jesus assim, Jesus é por aqui, Jesus. Vem, Jesus, esse é o caminho. Eu ando e empurro Jesus para onde eu quero ir. Então eu faço assim, Jesus, eu vou tomar essa decisão, agora abençoa. Isso não é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é, Jesus, onde você for, eu irei. Para onde o Senhor me levar, eu irei atrás. Para o caminho que tu quiseres ir, Senhor, eu irei. E isso, gente, isso é abrir mão muitas vezes dos meus sonhos, é abrir mão muitas vezes dos meus planos, é muitas vezes abrir mão daquilo que eu quero e dizer assim, Deus, eu sei que tu queres me levar para lá, então eu vou. Seguir Jesus, gente, é muitas vezes não ter onde reclinar a cabeça, isso é evangelho. O que aquele homem queria era o Jesus que multiplicava pães, é muito bom desse Jesus. O que Jesus mostrou a ele é que nem sempre os pães seriam multiplicados. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo uma rádio e estava tendo um culto e o cara estava fazendo um apelo. Né? Eu já contei essa história, mas que o cara fazia. Gente, quem quer aqui aceitar Jesus? Ninguém aceitava. Meu irmão, aceite Jesus. Que coração quebrantado, que coração duro. E ninguém aceitava. Aí ele começou. Jesus está à porta e bate. Está frio. Está chovendo, Jesus agora se treme do lado de fora, você vai deixar Jesus do lado de fora, meu irmão? E eu sei que o negócio foi piorando, Jesus agora treme o queixo de tanto frio, meu Deus, alguém aceita Jesus aí, tira Jesus do frio. Até que ele começou a fazer o apelo da seguinte forma, gente, quem está do lado de fora é o dono do ouro e da prata, amém, um aceitou Jesus. Gente, quem está aqui fora é o médico dos médicos, ele quer entrar na sua casa para trazer cura. Aí, amém, mais uns 5 aceitaram Jesus. Essas pessoas, elas querem seguir a Jesus para onde quer que ele for, mas eles querem seguir Jesus para ganhar somente aquilo que eles querem de Jesus. E quando eu sirvo a Jesus, gente, para ganhar aquilo que eu quero, na verdade eu não sirvo a Deus, na verdade eu uso Deus, para Deus me dar aquilo que eu quero. Então meu Deus não é Deus, meu Deus é o que eu quero. Acaba o namoro, o cabo chega na igreja. Quanto tempo? Né? Passou não no concurso, né? Agora veio para a igreja. Quanto tempo? Né? Vem para a igreja para quê? Simplesmente para conseguir algo a mais de Deus. Na verdade, a gente serve a Deus quando a gente diz assim, Deus, eu irei para onde quer que tu fores, mesmo que seja para o vale da sombra e da morte, mas lá eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o caminho de seguir a Jesus, gente. E aí a gente tem uma segunda história, né? A segunda história. A segunda começa no versículo 59. Agora não é mais uma pessoa voluntária que diz que quer seguir a Jesus. Jesus chama alguém. E ele diz assim, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. É interessante como é forte esse texto, né? Não, deixa eu enterrar meus pais. Se a gente for entender culturalmente esse texto, o pai desse cara não estava morto,
lá na Rosa de Saron. Não era isso, não. Na verdade, enterrar meu pai era esperar que ele morresse para aí sim sair de casa. Então o pai dele não estava morto, né? O pai dele não estava morto. O que ele estava dizendo era o seguinte: a cultura judaica era que existia um patriarca e os filhos só saíam de casa após a morte do patriarca. O primogênito assumia o lugar do patriarca e os outros, nesse momento, poderiam sair de sua casa. E aí constituir outras famílias e tal. Na verdade, o que ele fez, esse cara fez, foi se submeter a um contexto social, a algumas regras sociais. Ah, não, eu só posso sair da minha casa para seguir Jesus depois que meu pai morrer. Logicamente, o que ele estava querendo também, gente, era possivelmente a herança. Não, eu vou sair de casa, mas deixa eu sair de casa depois que eu tiver essa herança, porque aí eu vou ter uma estabilidade, aí eu vou ter uma vida mais tranquila. Quantas e quantas pessoas eu vejo dizer, não, eu vou servir a Jesus, mas quando eu tiver uma vida mais estável, uma vida mais tranquila, né? Ah, não, eu não posso evangelizar porque eu estou numa fase muito difícil e tal. Eu fico pensando, sabe? Eu não sei se vocês têm uma palavra de otimismo para mim, mas eu lembro quando eu era universitário, gente, eu achava a minha vida tão corrida, eu dormia a manhã todinha, aí à tarde eu ia para o estágio, à noite para a universidade, sabe? Aí estudava um pouquinho, aí dormia de manhã. Meu Deus, que vida corrida. Como é que eu vou servir a Jesus numa vida tão puxada, né? Mas aí eu quis seguir a Jesus. Só que eu vejo, aí casei, né? Não tive filho ainda, mas não preciso, já viu a vida do pastor Daniel com o menino agora. As olheiras vêm bater na orelha, né? Mas que foi, Daniel? Passou a noite acordado? Foi, meu irmão. Assim, eu não sei se vocês têm uma palavra de conforto para mim, mas eu acho que só tende a ficar pior, né? A vida da gente só tende a ficar mais puxada. Porque quando eu olho há um ano atrás e vejo minha vida, eu já acho que hoje é mais puxado, né? Quando eu olho 2 anos atrás, é mais puxado ainda. Eu faço, meu Deus, será que o negócio melhora, gente, depois? Melhora? Tem alguma fase que melhora? Não melhora, não melhora, só piora. Ai, que bênção. Bem, eu saí daqui com o coração, ó, pulando de alegria. Então só piora. Oi? Se tiver gêmeos, não, está repreendido em nome de Jesus, minha irmã. Não receba essa palavra. Se a coisa só tende a ficar mais difícil, gente, se você esperar a coisa ficar mais tranquila para seguir a Jesus, a gente não vai seguir a Jesus nunca. A gente não vai servir a Jesus nunca. Se a gente ficar sempre esperando e tomando outras decisões e seguindo por outros caminhos, a gente não vai seguir nunca a Jesus. Preste atenção, o reino de Deus é uma realidade presente. Não podemos postergar o chamado do Senhor. O chamado do Senhor é para hoje, gente. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para quando eu passar no concurso, não é para quando eu casar, não é para quando eu conseguir me estabilizar, é para hoje. Você precisa servir ao Senhor hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor e você nem sabe o que será do dia de amanhã. A Bíblia fala de uma pessoa que ficava todos os dias juntando materiais, juntando palha, juntando coisas em sua casa. E aí Jesus disse, olha, coitado desse homem, hoje mesmo o chamarei para o paraíso. Que tesouro ele juntou no céu? Não, só junta tesouros na terra. Gente, a urgência do reino é a urgência presente. Eu preciso ouvir o chamado de Deus hoje, eu preciso tomar uma decisão hoje. E aí tem um curta-metragem que eu gosto muito, ele foi muito premiado na Europa, e é meio que um suspense, assim, sabe? E ele fala a história de uma menina que toma a decisão de seguir um relacionamento específico, isso a machuca muito. E eu queria usar isso como uma metáfora, para mostrar que quando a gente toma decisões erradas e caminhos errados, isso sempre traz resultados negativos para a nossa vida. Quando você vê o curta passando, ele só tem 2 minutos, canta-se uma música, e a música diz assim, ele disse, vem caminhar comigo, amor, vem caminhar comigo, longe desse mundo triste, vem caminhar comigo. Ele veio do pôr do sol, ele veio do mar, ele veio da minha tristeza e só pôde me amar. Onde está o andarilho, quem percorreu esse caminho? Ele tem percorrido seu caminho e nunca se afastará. Ele cantou sobre um amor doce, sobre sonhos que se realizariam, mas eu estava prometida para outro e nunca pude ser livre. Pode soltar o curta. He said
Come wander with me, love. Come wander with me away from this sad world. Come wander with me. He came from the sunset. He came from the sea. He came from my sorrow and can love only me. Esse curto, ele fala de uma mulher que vivia na sua infância, vivia na sua inocência em um jardim, né, como se fosse o jardim do Éden, mas alguém a levou dali, né, alguém a levou de lá. E aí ela disse que essa pessoa que levou, como ela diz na última estrofe da música, aqui. Ele cantou sobre um amor doce, sobre sonhos que se realizariam, mas eu estava prometida para outro e nunca pude ser livre. É como se ela tivesse dado a mão, gente, para o que não era o que era o certo para ela. Ela tinha tomado a decisão errada. A decisão foi de seguir a pessoa errada, né? E na nossa vida muitas vezes é assim, a gente toma decisões de seguir o caminho errado. A gente toma decisões de seguir aquilo que não era o que Deus tinha para a gente. E às vezes a gente se encanta com a beleza de algumas coisas, sabe? Eu acompanhei nesses dias um amigo que ele sempre teve um sonho de abrir uma empresa. E ele abriu essa empresa, né? E essa empresa começou a dar muito dinheiro, começou a dar muito certo. Ele abriu com um sócio, amigo dele, e do nada a empresa acabou. E eu fui falar com ele, eu fiz, cara, o que foi que aconteceu? A empresa estava dando tão certo e tal. Ele fez, Tiago, você imagina o que é um sonho da vida, assim, o meu sonho acontecer, e era o sonho desse meu amigo, que era meu amigo de infância, acontecer também. E aí, quando a gente estava fazendo tudo dar certo e tudo estava acontecendo bem, ele começou a fazer coisas ilegais. E eu tomei a decisão de simplesmente acabar a empresa, né? Ele abriu mão do sonho, ele abriu mão do dinheiro, ele abriu mão até mesmo da sua amizade. Ele simplesmente tomou a decisão de seguir ao Senhor e de servir ao Senhor. Na verdade, gente, se a gente for entender esse texto de, olha, deixa que os mortos enterrem os mortos, é como se ele tivesse assim, não se distraia com as coisas dessa vida. Não se distraia com as convenções sociais dessa vida. Não siga aquilo que as pessoas dizem que você tem que seguir. Siga aquilo que Deus diz que você deve seguir. A gente se apaixona, gente, por algumas pessoas que nos carregam, sabe, para alguns lugares e não são os lugares de Deus para a gente. E o que acaba acontecendo? São pessoas que olham para trás e se arrependem dos caminhos que seguiram. Eu fico pensando se eu tivesse desistido quando eu estava lá na beira-rio, né? E aí eu estava na beira-rio e atravessei a rua meio que sem olhar. E aí fui andando muito triste, pensando em ir embora para casa. Eu vi o pastor, aí eu falei, não, vou embora para casa. E aí, quando eu estava querendo ir embora, estava querendo desistir, tinha 4 caras bebendo, com 1 litro de rum assim e um litro de coca. Aí eles bebendo muito, aí eu passei, aí eles fizeram, pastorzinho, vai uma meiota.
Rapaz, pegaram com um cabo que estava brabo já, né? Patonhense brabo não se brinca, né? Aí eu fiz, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você não brinca comigo não, porque você está vivendo aí essa ilusão aí, dessa garrafa achando que é feliz, e isso aí não traz felicidade nenhuma. Você é feliz, meu amigo? Você é feliz? Você é feliz? Aí ele do nada enxugou uma lágrima assim, com a cara durona, sabe? Aí eu vi a lágrima escorrendo e me empolguei. Meu irmão, Jesus quer mudar a sua vida, né? Jesus quer mudar a sua vida, meu irmão, vamos mudar essa vida, vamos dar uma reviravolta nessa vida, né? Vamos esquecer essas coisas. Aí ele fazia, não, mas aqui na comunidade quem é crente é chamado de besta. Eu falei, meu irmão, não importa o que a comunidade diz não, o que importa é o que você sente no seu coração. E os amigos, rapaz, deixa de besteira, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vamos derramar essa garrafa de rum agora? Aí eu peguei assim, vamos, para simbolizar o fim dessa sua vida aí sem futuro, né? Vamos derramar essa água suja e vamos beber da verdadeira água da vida. Ele fez, mas rapaz, foi R$10 essa... Falei, meu irmão, o que importa é você mudar a sua vida. Eu já me empolguei, eu estava feliz, né? A vida da gente é assim, né? A gente está feliz, está triste, tá. Aí eu fiz, vamos lá, vamos derrubar, pega aqui, segura minha mão. Aí ele fez, vamos. Aí eu derrubei o litrão todinho. Eita, me fiquei, né? Empolgadão de novo. Falei, meu irmão, vamos para a igreja. Aí ele fez, não, pastorzinho, vou não. Aí eu, vamos, meu irmão, vamos para a igreja e tal. Aí ele fez, tá, eu vou. Aí eu fiquei no culto esperando. Aí os amigos, não, rapaz, não vai não, não sei o quê. Aí ele, não, eu vou. Aí eu fiquei na igreja esperando. Passou o primeiro louvor, passou o segundo louvor, passou o terceiro, o quarto, ele não foi. Aí foi, o culto acabou, ele não chegou. Aí eu fiquei triste, gente. De novo, né? Alegre, triste, alegre, triste. Até que, imagina, o pastor fez o apelo. Aí o que é que aconteceu? Tchá, 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 tchá. Eu conto no final. Deixa de ansiedade, meu irmão. Versículo 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gente, é muito estranho essa parte, porque a pessoa pede para seguir a Jesus, mas pede para primeiro se despedir da sua família. E Jesus disse, olha, meu irmão, quem pega no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aí você vai dizer, Tiago, quer dizer que não pode nem se despedir da minha família? Não, porque se a gente for ver lá em 1 Reis 19, tem um momento em que Eliseu é chamado por Elias. E quando Eliseu é chamado por Elias, Eliseu diz assim, Elias, deixa eu ir dar um beijo de despedida na minha mãe e no meu pai. E Elias deixa ele ir e ele ainda faz um churrasco, né? Um churrascão de despedida, um bota fora, né? Eita, bota fora é velho, né? Você não dizer que eu estou endoidecendo, olha o que diz o 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então irei contigo. Elias respondeu, vai e volte, lembre-te do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias. Ou seja, pegou o boi, matou um boizão lá, um bode, fez uma buchada, fez a despedida, faixinha, tchau Elias, Deus te abençoe, tudo. Né? Então, o problema não é se despedir do pai e da mãe, dar um beijo de despedida no pai e da mãe. O problema é que a palavra despedir-se aqui no grego conota um costume muito comum judaico, onde só quem se despede, nessa cultura judaica, só quem se despede é quem fica. Então, só a pessoa que fica, ela pode dizer, tchau meu filho, Deus te abençoe, está despedido. Né? Não despedido não é ir embora não, de 13º não, está despedido, pode ir. Né? A pessoa que ia pedir ao pai para se despedir, na verdade ele ia pedir permissão para ir embora. Então é como se ele tivesse dito assim, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus fala, venha, siga meu filho. Aí ele fala, mas peraí, primeiro deixa eu ir me despedir do meu pai. O que ele está dizendo é assim, primeiro deixa eu ir pedir permissão ao meu pai para ir embora. Deixa eu pedir permissão a ele, porque se ele deixar eu vou. Aí gente, nada melhor do que uma desculpa, né? Quer coisa melhor para tirar toda a culpa, todo o peso de responsabilidade do que achar uma desculpa? Essas que vêm lá do inferno assim.
Ah, rapaz, meu cachorro adoeceu, eu não vou poder evangelizar. Oh, fico tão triste. Ah, não, eu não vou para o culto porque estou com uma moleza no corpo, né, e tal. É muito bom essas desculpas. E a desculpa desse cara foi, eu vou, mas deixa primeiro eu pedir permissão para o meu pai, para ele ir. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é muito forte nesse texto. Esse texto é extremamente impactante para um judeu. Porque, infelizmente, e isso eu digo infelizmente, a gente tem perdido o senso de autoridade dos nossos pais. Mas o que esse texto diz é o seguinte, pela Bíblia a gente deduz que o filho tem que honrar o pai, isso é um mandamento, mas nesse texto Jesus diz o seguinte, meu irmão, a maior autoridade sobre a sua vida, no que se refere à sua vida espiritual, não é o seu pai, sou eu. Eu estou acima da autoridade até mesmo do seu pai. Então, se você vai me seguir, a salvação é individual, então siga-me, independentemente de pedir permissão ou não. O que Jesus disse aqui, gente, foi, meu filho, siga-me. Você não precisa pedir demissão, você não precisa pedir para se despedir. Na verdade, gente, quem quer se despedir demais nunca quer ir embora. Você já viu visita, aquelas visitas que não vão embora, que você bota a vassoura atrás da porta, sabe? Ela faz, mulher, já vou, né? Já vou. Não quer ir. Ela fica, já vou, né? Para você dizer, não, mulher, fica mais. Quem se despede muito não quer ir, né? Quem aqui não já tomou o 30º, né? Pela última vez, o 30º açaí antes do regime? Não, é só o açaí de despedida. Depois dele, né? Não, deixa eu só comer essa fatia de torta aqui, é a de despedida. Essa é a última. Não quer se despedir. Quem quer se despedir, não tem mais. Quem quer acabar um negócio, não tem mais última. Tem mais a última vez. Não, deixa eu transar pela minha namorada a última vez, antes de acabar esse namoro, que eu estou vendo que não é de Deus. Mas só a última. Né? Deixa eu só me despedir. Quem quer se despedir? Quem se despede demais não quer ir embora, gente. Não quer ir embora. E a gente vive uma vida de um evangelho, tanto de querer se despedir pela última vez, de viver no pecado pela última vez, de nunca ouvir a voz do Senhor. E o que Jesus disse aqui é muito interessante. Olha, quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Você sabe como é esse botar a mão no arado? Sabe quando você passava com o boi assim, aí vai abrindo buraco, aí depois você passa jogando a semente, não é assim? Lá em Patos, quando eu era criança, a tia mandou fazer plantar um pé de feijão num pote de margarina Primor, né? Vocês fizeram isso também? Não era que botam um algodão, furo embaixo, aquela coisa, é lindo, né? Quando a folhinha nasce assim, você acha a coisa mais linda do mundo. Eu sempre fui exagerado, tinha um canteiro enorme no jardim lá de casa, assim, mais ou menos dali até ali, era muito grande. Aí eu fui passando o dedo assim, ó. Peguei 2 quilos de feijão, saí derramando. Né? Depois você vai e passa cobrindo. Cobre tudinho. Depois você passa regando. Passa regando. Né? Aí você vai e volta, vai e volta. Porque, gente, quando você planta, você tem que seguir em linha reta. Você não pode sair plantando e dizendo, peraí, mas eu já aguei ali. Pronto, se você vai aguar ali, você deixa de aguar aqui. Se você tampa ali antes de botar a semente, não nasce. Você tem que fazer seguir em linha reta. O que a gente vive a nossa vida, gente, é andando sempre olhando para trás, e anda sempre olhando para trás, e anda e depois olha para trás, e a gente não consegue andar, e a gente não consegue seguir a Jesus. Por quê? Porque a gente fica voltando para pedir permissão, porque a gente fica querendo se despedir pela última vez, porque a gente fica voltando para aquilo que Deus não quer, porque a gente sabe que o melhor caminho de Deus é esse, mas a gente fica se desviando do caminho. A gente fica voltando, a gente fica querendo enterrar coisas que já estão mortas, a gente fica querendo enterrar coisas que a vida enterrará, a gente fica voltando para o mesmo pecado, como o cachorro volta ao vômito, a gente fica voltando para as mesmas coisas que nós já colocamos para fora, mas a gente quer de novo por uma última vez, e aí a gente vive de olhar para trás. Paulo fala sobre isso. Paulo disse, meus irmãos, você tem uma missão, então focando nas coisas que para frente estão, eu esqueço das que estão atrás de mim. Esquecendo-me das coisas que atrás estão, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que Deus tem na minha frente, é em linha reta, não é olhando para trás, não é esquecendo, não é, mas eu sou tímido, mas uma vez deu errado, mas eu tentei ir, mas eu estou com raiva, eu estou com raiva do irmão, eu estou decepcionado com fulano. Pessoas que não conseguem andar, gente, presos no passado, presos em relacionamentos que acabaram, presos num pecado que caiu, presos numa decepção que sofreu, enquanto a gente andar nosso evangelho decepcionado com o nosso passado, olhando para o nosso passado, a gente nunca vai seguir Jesus. Ou a gente esquece do que para trás ficou, gente, ou você perdoa, ou você libera perdão, ou você esquece de tudo que passou e segue o caminho que Deus tem para você, ou você vai fazer igual a mulher do filme,
que em uma determinada noite vai olhar para trás e vai ver que todos aqueles sonhos, aquele jardim maravilhoso, se transformou em árvores secas. Porque tudo aquilo que Deus tinha para você, você por decisões erradas, por postergar aquilo que Deus tinha para você, tudo aquilo morreu, tudo aquilo se foi. A vida passa, o tempo passa e o reino de Deus é algo para ser feito no presente. No presente. Senão, as decisões erradas sempre nos levarão para caminhos que não agradam ao Senhor. É interessante, gente, porque quando esse homem pede para se despedir da família e quando o anterior pede para enterrar seu pai, a gente vê uma separação de algumas pessoas ou de algumas amizades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seguir a Jesus sempre vai trazer afastamento de algumas amizades, até mesmo de algumas pessoas da família. Quando eu aceitei Jesus, gente, eu tinha um grupinho de amigos que a gente bebia todo dia, toda semana, quase todo dia. Quando eu aceitei Jesus, eu não queria me afastar deles. Na verdade, eu evangelizo até hoje. Só que não dá mais. Você entende? Não dá mais. Não dá mais. Não dá porque se eu continuasse andando com eles como eu andava, isso ia acabar me influenciando para o pecado de novo e não dá mais. Porque eu já vivi isso aí, eu já cheguei bêbado em casa, eu não preciso disso de novo. Eu não preciso voltar ao meu vômito, eu não preciso olhar para trás. Infelizmente, gente, infelizmente, grandes amigos, mas distantes hoje. Existem reuniões familiares que é de tanta bebedeira e de tanta coisa que, infelizmente, eu tento estar perto, a gente precisa sempre estar perto, sempre ser um missionário na nossa casa, na nossa família, em todo lugar. Mas nem em todos os lugares a gente pode ir mais. É impossível viver um evangelho sem saber que muitas vezes você não vai ter onde reclinar a cabeça e muitas vezes você não tem que ficar se despedindo pela última vez. E, infelizmente, algumas pessoas vão se afastar. Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus é saber que, infelizmente, gente, na verdade, felizmente, não dá para seguir fazendo as mesmas coisas que fazia no passado. Quem segue Jesus, olhando para trás, não faz nada direito e nunca vai seguir ao Senhor. Nunca vai seguir ao Senhor. Na verdade, a coisa de olhar para trás tem muito a ver com distração. É como se a gente estivesse seguindo ao Senhor, mas se distrai com muita coisa. Se distrai com um relacionamento que dá errado, se distrai porque, não, eu preciso agora resolver esse problema, e aí foge de novo, e foge de novo. E o que a gente precisa na nossa vida é muito de uma reviravolta, sabe? Muitas vezes a gente precisa de uma reviravolta. Hoje de manhã eu preguei, e um cara chegou para mim e fez: Tiago, eu estava para fazer algo ilegal. Eu estava para fazer algo ilegal. E algo que ia me dar muito dinheiro. E algo que ia alegrar toda a minha família. Toda a minha família ia ficar feliz comigo se eu fizesse isso. E hoje eu decidi seguir a Jesus sem me distrair com essas coisas. Talvez toda a minha família fique chateada comigo. Mas eu prefiro que minha família fique chateada comigo do que Deus se decepcione comigo. Seguir a Jesus, gente, é nunca querer decepcionar a Deus, mesmo que para isso a gente decepcione algumas pessoas. Às vezes a gente vive como num relacionamento, sabe aqueles relacionamentos amorosos? E eu vou usar como metáfora o relacionamento amoroso, porque a Bíblia usa como metáfora o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento amoroso, né? A Bíblia chama a igreja da noiva de Cristo. E que o noivo vem buscar a sua noiva. Então é muito interessante isso. Mas, sabe aquele namoro que não acaba? Que aí acaba, aí fala, acabou. Aí uma semana depois a mulher liga. Não, vamos conversar melhor para a gente acabar de vez. Aí volta. Vamos se despedir, né? Aí volta. Aí pega, acaba. Aí quando acaba, a vida começa a seguir no rumo certo, sabe? Sabe, gente que quando perde o emprego, está na igreja. Aí começa a crescer, a coisa começa a dar certo. Você vê o cabo dando fruto, aí arranja outro emprego sem futuro. Aí cai tudo de novo, você se afasta, foge da igreja, e aí vive como nessa coisa de eu vou, mas algo me prende. Eu vou, mas algo me prende. Sabe? Tipo esses relacionamentos. Pois é, vocês têm quanto tempo de namoro? Bem, a gente já acabou 25 vezes, né? Mas há esperança, a sua fé é muito grande. Né? Que benção, pelo menos você tem fé. Né? Já acabou esse monte de vezes. Aí eu queria, gente, passar um último vídeo para vocês, para encerrar. É um vídeo de uma cantora chamada Adele. Né? E é uma música romântica,
de uma mulher dizendo para uma pessoa que não aguenta mais viver preso a ela e que precisa dar uma reviravolta em sua vida. É uma música com um tom meio de suspense, assim, por isso que eu quero encerrar com ela. E eu queria usar isso como metáfora para o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Que a gente precisa dar uma reviravolta. Então, é uma música com um suspense, uma coisa bem bonita, eu queria passar para vocês. Pode soltar. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't read, so I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't get you. Don't you think you gave me is time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see. Ooh, wherever lost your ghost is found. I breathe 100 storms to leave you. As hard as you try, no, I will never be knocked down. 'Cause I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you. Don't you think you gave me it's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me. Next time I'll be braver, I'll be my own savior, stand on my own 2 feet. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you. Don't you think you gave me it's time to say goodbye to turning tables, to turning tables, turning tables, yeah. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, yeah. Quando o pastor fez o apelo naquele culto e alguém aceitou Jesus, todo mundo aplaudiu e quando eu olhei era meu amigo, né? Meu amigo que estava bebendo, ele que aceitou Jesus. E aí eu saí correndo e eu abracei, né? Eu fiz, cara, que massa que você está aqui, ele chorando muito.
Aí a gente orou e tal, e depois eu fui perguntar a ele, eu fiz, cara, eu te esperei o culto inteiro, no louvor você não estava aqui. Aí ele disse que estava com os amigos, só que ele fazia, não gente, eu já vou, porque eu vou para a igreja. Aí os amigos faziam, não cara, só mais uma meiota você vai embora. Aí ele ficava, sentava, tomava mais uma. Aí fazia, não gente, não, eu já vou. Eu sei que ele disse, tomou umas 5, se atrasou para o culto, mas teve uma hora que ele fez assim, cara, não dá mais, isso não me preenche mais, isso não me leva para lugar algum, eu vou para a igreja. E ele foi para a igreja e aceitou Jesus. O que muito me alegrou, gente, naquele dia, primeiro foi o fato de que eu vi que na nossa vida cristã não é a gente quem escreve o final, só Deus sabe o que vai acontecer. Naquela tarde em que eu fui humilhado, em que as pessoas riram de mim, tal, naquela tarde um cara aceitou Jesus. Mas a forma como ele aceitou Jesus foi muito interessante, porque foi ele dizendo assim, não dá mais, eu vou sair, não, eu não consigo mais ficar nessa roda. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores, gente, sabe quando você diz, não, esse é meu círculo de amizades, esses são os meus amigos mais íntimos. E o que aquele cara naquele momento fez foi, eu vou seguir a Jesus, mesmo que eu tenha que sair dessa roda, mesmo que eu tenha que sair desse grupo, porque esse grupo ele me puxa para a bebida, mas Jesus ele me puxa para algo muito melhor. Naquele momento, gente, ele precisou dar uma virada no jogo, sabe? Naquele momento ele precisou se desprender de tudo isso que o prendia a seguir a Jesus. Essa música é uma mulher dizendo assim, olha, eu não aguento mais viver um relacionamento com você, porque você só me deixa mal. Sabe relacionamentos que só destroem as pessoas? Sabe, e tem um momento que ela diz assim, olha, eu preciso ficar em pé sobre os meus pés. Sabe quando as pessoas andam dominadas pelo pecado, dominadas por outras amizades, dominadas pelo passado, e elas não conseguem se desprender, elas não conseguem, sabe, se desamarrar de algumas coisas do passado, como aquele cara não se desamarrava da sua família, do seu pai e de tantas outras coisas. Naquele momento Jesus está dizendo, meu filho, deixa que os mortos enterrem os mortos, não olhe para trás. O que ele está dizendo é, levante dessa mesa de bar, levante, abra mão dessas amizades, abra mão dessas pessoas que não te levam para lugar nenhum e vá me seguir. Gente, existe um chamado urgente do Senhor para a nossa vida e a gente fica preso em relacionamentos sem futuro, presos em pecados, presos em amizades que não agradam a Deus. A pergunta é, até quando viveremos presos e amarrados e olhando para trás e sem poder seguir para frente, gente, seguir o caminho que Deus tem para a gente, seguir o chamado de Deus para a gente. Deus tem um chamado maravilhoso para nós e a gente tem esquecido disso e tem aberto mão disso por tanta coisa. Jesus está dizendo aqui, quem pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não é apto para o reino de Deus. Ou você toma coragem, como disse essa música, sabe, eu tomei coragem, me levantei e vou virar o jogo, e vou me afastar daquilo que me afasta de Deus, e vou priorizar o reino, e vou priorizar, colocar em primeiro lugar aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. E isso é o nosso chamado, gente. O nosso chamado que muitas vezes vai vir em meio a dores, muitas vezes não estaremos onde reclinar a cabeça, muitas vezes nossa família não vai se agradar, muitas vezes seus amigos não vão se agradar, muitas vezes os seus sonhos não vão se realizar, mas o que importa é seguir o chamado do Senhor. Esse é o chamado para o qual nós fomos feitos, gente, para o qual Deus nos colocou na terra, nos colocou para seguir esse chamado. Seguir esse chamado de evangelizar, de mudar as pessoas, sabe, o coração das pessoas através da palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Ou a gente faz isso, ou a gente continua vindo para a igreja, saindo daqui, indo se encontrar com pessoas que não agradam ao Senhor, postergando o chamado de Deus, para quando eu passar no concurso, para quando eu casar, para quando eu tiver filho, para quando meu filho se formar. E aí um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que precisava ter virado o jogo agora, precisava ter tomado essa decisão agora. Sabe por que essa história é muito interessante das 3 histórias sem fim? É porque o suspense é muito interessante. O suspense ele faz você entrar na história, né? Você começa a pensar, será que aquele cara que ia enterrar o pai, será que ele aceitou Jesus, gente? O que é que você acha? Aquele cara que não entendia que seguir a Jesus era às vezes não ter onde reclinar a cabeça, será que ele seguiu a Jesus? E o cara que ia pedir permissão para o pai para seguir a Jesus, será que ele seguiu a Jesus? Eu não sei, nem a Bíblia diz.
Na verdade, o interessante do suspense é porque, no final do suspense, quem escreve a história é a gente. A história quem vai escrever é você. É você quem vai dizer se vai seguir a Jesus, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça. É você que vai dizer se vai continuar preso ao passado. E é você que vai dizer se vai deixar ou não que os mortos enterrem os mortos. Esse final da história, você quem escreve. Não é você decide da Globo, né? Mas essa decisão está nas nossas mãos. A história não acaba na Bíblia, mas a história acaba na decisão que você toma hoje. Que Deus nos abençoe, gente.